Bom, então agora está gravando. Sejam todos e todas muito bem-vindos a esse GraveBR de hoje. Esse é o último seminário do ano de 2021, então hoje é o seminário de encerramento desse segundo ano de atividades do GraveBR. E eu tenho o prazer de receber hoje aqui o professor Léo Medeiros, da UFRN, que vai falar sobre gravitação, né, de ordem superior, falar sobre objetos astrofísicos e ondas gravitacionais nessas teorias modificadas. E o professor Léo Medeiros, ele fez a graduação em física na USP, em seguida fez o seu mestrado e o doutorado no IFT, né, na Unesp, e após a finalização do seu doutorado, ele fez um pós-doc no CBPF e se tornou, logo em seguida, em 2009, professor da UFRN, onde permanece até hoje, né? Pelo que eu pude ver, entre 2016 e 2018, o professor Léo passou mais um tempo no IFT, né, como um pós-doc, e ele é especialista em extensões da gravitação, né, extensões da relatividade geral, também especialista na questão da expansão cósmica, enfim, inflação e possíveis modificações da inflação mais tradicional, e também extensões da eletrodinâmica, né? Então, eu tive, vamos dizer assim, o prazer de convidar o Léo para falar sobre um trabalho dele que me chamou bastante atenção, que é um trabalho sobre ondas gravitacionais em gravitação de ordem superior, e ele vai fazer hoje aqui uma coleção dos resultados recentes dele nessa área. E eu agradeço mais uma vez ao professor Léo por aceitar esse convite e também para, enfim, fechar com chave de ouro esse segundo ano de atividades do GraveBR. Então, obrigado, Léo. Eu agora passo a palavra para você. Bom, obrigado, Antônio. Bom dia a todos, né? E obrigado também pelo convite, né? De participar aqui, de apresentar aqui no GraveBR. Quando eu estava preparando o seminário, na verdade, quando eu preparei o tema, a ideia era pegar os modelos de gravitação de ordem superior que eu trabalho, né? Eu junto com colaboradores, e falar um pouco sobre resultados envolvendo aqui buracos negros, ondas gravitacionais, e eu coloquei também para falar um pouco de inflação. Mas, conforme eu fui preparando o seminário, eu vi que ficou muito conteúdo para falar aí próximo de 1 hora, então eu acabei, eu coloquei inflação aqui desbotado, porque eu não vou especificamente falar sobre a inflação, mas eu espero, tendo um tempinho, lá no final do seminário, simplesmente pontuar alguns resultados dos modelos de gravitação de ordem superior, que é a inflação, o que ela pode dizer sobre esses modelos. Então, basicamente, eu vou falar principalmente sobre resultado aqui de buracos negros, né, soluções esfericamente simétricas, incluindo de buracos negros esfericamente simétricos, e no contexto de ondas gravitacionais. Bom, eu vou começar falando um pouquinho sobre teorias de gravitação modificada e como é que eu posso pensar em construir essas teorias. Então, eu vou começar olhando para a relatividade geral sobre primeiros princípios. Então, vou olhar ela sobre aqui a vista aqui do teorema de Lovelock. Então, eu posso construir a relatividade geral a partir dos primeiros princípios utilizando as seguintes hipóteses, né? Então, eu vou supor que a minha teoria de gravitação ela é construída a partir de uma ação, então, escrita a partir de uma ação local, e que é construída a partir de densidades escalares aqui. E essas densidades escalares aí pressupõem que você tem simetrias de diffeomorfismo, né, de transformações gerais de coordenadas. Segunda hipótese, supor que eu vou trabalhar no espaço-tempo quadridimensional. Como terceira hipótese, vou colocar que essas densidades escalares dependem de um único campo fundamental, que é a métrica, aqui. E a última hipótese fala sobre a ordem das equações de movimento, das equações de campo. Então, eu vou considerar que as equações de campo têm que ser, no máximo, de segunda ordem. Então, se eu usar essas 4 hipóteses aqui, né, está um pouco aberto, mas isso, a grosso modo, isso é o teorema de Lovelock,
a gente chega que a única ação possível é a ação de Einstein-Hilbert mais um termo de constante cosmológica. E ela leva as equações de campo aqui da relatividade geral com uma constante cosmológica. E aí a gente pode olhar as teorias de gravitação modificada como teorias que violam uma ou mais dessas hipóteses. Então, por exemplo, eu posso violar a hipótese da questão da métrica como único campo fundamental. Eu posso incluir outros campos, e aí eu posso gerar diversas novas teorias. E um exemplo que você tem, um exemplo que é bastante utilizado atualmente, são as teorias do tipo Horndesk, né, onde você coloca lá um campo escalar e você permite nessa estrutura que esse campo escalar, com um termo cinético ali, que ele se acople da forma mais geral possível com os termos envolvendo a métrica. Então, a forma geral aqui eu não coloquei, tá? Mas ela envolve são 5 termos aqui, 4 lagrangianas, né? LI, e eles têm formas específicas envolvendo a métrica, o campo escalar e o termo cinético. Então, isso aqui é um possível exemplo aqui de extensão de gravitação modificada, onde eu violo somente aqui essa primeira hipótese. Uma outra possibilidade é você violar, por exemplo, a ideia de que as equações de campo não são mais de segunda ordem. Então, você permite agora equações de ordem mais alta. E quando você faz isso, você chega justamente nas teorias de ordem superior, nas teorias que eu tenho trabalhado tal, e que o seminário é focado nesse tipo de modelo. Tá? Então, nesse caso, o que você tem é uma lagrangiana que depende dos invariantes do tensor de Riemann, né, e de invariantes associados ao tensor de Riemann, e pode envolver também derivadas covariantes, aqui do tensor de Riemann, 1, 2, 3, enfim, ordem N aqui, se você manter a ideia de gravitação local, então vai ter que ser uma quantidade finita aqui de derivadas. Ok? Então, é nesse contexto que a gente coloca aqui as teorias de ordem superior aqui da gravitação. Bom, agora eu vou falar um pouco mais das teorias específicas, e vou falar de uma forma simples, né, de você classificar essas teorias de acordo com escala de energia. Então, você pode pegar a ação de ordem superior e decompor ela, pensando numa estrutura de série, decompor ela num termo de ordem 0, um termo de ordem 1, um termo de ordem 2, onde você vai aumentando as escalas de energia da sua teoria, nesse contexto aqui de gravitação de ordem superior. Então, de ordem 0, são termos quadráticos em massa, né? Ela contém só 2 possíveis invariantes, a constante cosmológica e o próprio escalar de curvatura aqui, né, o R. E aí, a primeira correção primeira correção de primeira ordem, né, envolve, se você olhar os invariantes possíveis, você vê que existem 4 invariantes que você consegue construir, que seriam correções de primeira ordem à ação aqui de Einstein-Hilbert. Então, são termos quadráticos, né, envolvendo escalar de curvatura, hit, vai, tem outro, desculpa, Riemann. Você pode escrever em termos de vai, aí tem diferentes opções, tal. Todos esses termos aqui são de ordem 4, né, em massa. E você tem também um termo aqui do tipo box R também. Então, esses são todos os invariantes possíveis que consigo construir até quarta ordem aqui. Mas desses 4 invariantes, na verdade, 2 deles não participam das equações de campo. Então, você está interessado nos termos que entram nas equações de campo. Então, a gente vê que esse primeiro aqui envolvendo o box R é um termo de superfície, bem direto, né? E aí você tem, entre esses 3 termos, existe um invariante de Gauss-Bonnet, que é um invariante topológico, né? E você pode escrever, a partir do invariante de Gauss-Bonnet, escrever um desses termos em termos dos outros 2. Normalmente o que se faz é pegar o termo do Riemann e você escreve ele em termos do R quadrado e do hit. Então você tem aqui as gravitações quadráticas, né, envolvendo Einstein-Hilbert, mais dos 2 termos quadráticos, né? Essa ação aqui, ela é bastante conhecida, em gravitação quadrática, ela tem bastante explorada na literatura, e uma das grandes motivações dela é que, no aspecto de quantização da gravitação, uma quantização mais usual, onde você tem um background, e aí você procura termos de correção para que garanta a renormalizabilidade da teoria, esses 2 termos mantém a teoria renormalizável. Então, esse é um trabalho antigo, né, do Stelli, mostrou lá, acho que é 77, 78,
E ele mostra isso, né, que você consegue manter, ter uma teoria de gravitação que é renormalizável, mas o preço que você paga para isso é um preço alto, você introduz ghosts na teoria, vindo aqui desse termo do hit-hit, né? Então, é algo que é complicado, e desde então se tem diversas tentativas e trabalhos de como lidar com esses ghosts e tal, então tem várias propostas aqui. De qualquer forma, você sempre pode olhar a teoria num contexto de teoria efetiva, onde você tem uma escala de energia bem definida, onde a teoria é válida, e aí nesse contexto, dependendo da situação, os ghosts não são modos que são acessados ali, não são excitados, então você consegue ter, em princípio, resultados preditivos. Tá? Bom, se você vai agora para a próxima ordem de correção, a segunda ordem, e constrói todos os invariantes, aqui eu já coloquei só os invariantes que contribuem para as equações de campo, então aí já aumenta bastante a quantidade de possíveis invariantes. Então você tem aqui dois termos que envolvem derivadas, né, o R-box R e o hit-box hit. Aí você tem mais três termos envolvendo só o escalar de curvatura ao cubo, e aí você tem dois que envolvem escalar de curvatura e o tensor de Hit, e depois mais três termos que envolvem também o tensor de Riemann. Então aqui já muda, já aumenta razoável a quantidade de termos, né? E você percebe também que não só quando você aumenta as escalas de energia, você também aumenta a ordem da sua teoria, né? Então aqui com o termo de ordem 0 você tem equações de segunda ordem, quando você inclui os termos de ordem 1, você permite que as equações de campo sejam de quarta ordem, e quando você coloca os termos já de ordem 2, você permite que a teoria vá até a ordem sexta, né? Esses dois primeiros termos aqui te levam a equações diferenciais de sexta ordem. Os modelos que eu tenho trabalhado aí ao longo dos últimos 5, 6 anos, até um pouco mais de tempo, envolve modelos de ordem superior que trabalham essencialmente com o escalar de curvatura. Então, nesse caso, até a ordem 2, a gente tem 4 termos, esses 4 termos aqui circulados, e a ideia aqui no seminário é eu apresentar 2 aplicações específicas justamente dessa teoria de gravitação superior que envolve esses 4 termos. Então, o modelo, né, a gravitação que a gente vai olhar, né, a partir de agora, é uma gravitação desse tipo. Você tem o termo Stein-Hilbert, um termo R quadrado, de primeira ordem aqui, de correção, e 2 termos de segunda ordem, um R cubo e um termo R box R. Eu escolhi, né, a gente escolheu, né, os trabalhos, a seguinte estrutura das constantes, né? O K0, ela é a constante que carrega a dimensão. Então, o K0 para mim vai ter dimensão de massa, aqui, massa ao quadrado, aliás, né? Então, e o α0 e o β0 são constantes adimensionais, e elas medem basicamente o desvio com relação a esses 2 termos, né? Então, eu vou olhar muito aqui, quando eu pensar em limites, eu vou estar pensando muito os limites associados não só a Stein-Hilbert, mas associado, na verdade, a R mais o R quadrado. Tá bom? Então, esse é o nosso contexto, e aí α0 sempre associado ao termo R cubo, e o β0 sempre ao R box R. Bom, vou falar então agora específico, né, do primeiro trabalho, que eu queria colocar aqui nesse seminário. Esse primeiro trabalho, ele saiu em 2020, né, ele trata sobre soluções esfericamente simétricas, desse modelo de gravitação de ordem superior, e ele foi feito em conjunto com um aluno meu de doutorado, que está terminando o doutorado aqui, Gesiel Rodrigues. Tá? A ideia do trabalho foi explorar soluções esfericamente simétricas em 2 contextos. O primeiro, em campo fraco, então olhar como é que ficam as soluções de campo fraco para essa gravitação. Já existia alguns trabalhos que envolviam esse tipo de gravitação na literatura, e a gente tentou fazer uma espécie de não só de apanhado, para usar um pouco da revisão sobre o que eu tinha feito, mas também olhar alguns detalhes específicos sobre as soluções de campo fraco. E a segunda parte, a gente olha para soluções esfericamente simétricas aí, completas, e envolvendo buracos negros. Então, a gente tenta olhar, no contexto de buracos negros, como é que ficam essas soluções esfericamente simétricas. Então, a equação de campo, né, equação feia, que a gente tem aqui. Então, tem aqui os primeiros 2 termos, é o tensor de Einstein. Depois, nesse primeiro colchete, a gente tem o termo associado ao R quadrado. O próximo termo aqui, nesse segundo colchete, é o termo associado ao R cubo. E aqui você vê já que esse termo de R cubo, ele contribui
pelo menos nas equações de campos com dois termos do Riemann, nesse caso do escalar de curvatura, né? E o último termo da segunda linha é o termo que é associado ao R box R. E aí você tem termos lineares no Riemann, né? Este termo aqui, este termo, mas você vê que, desculpa, lineares este aqui, né? Mas você vê também que existe termos aqui até de derivada quarta. Então, derivada quarta em R significa equações diferenciais de até a ordem 6. Aqui. Bom, no caso, então, do campo fraco estático. Então, a gente pega lá a nossa equação de campo, lineariza, a gente chega num conjunto de equações, tem diferentes formas de escrever, mas a forma que a gente usou no trabalho foi quebrar esse conjunto, essa equação de ordem sexta em um sistema de uma equação de quarta ordem aqui, o R está linearizado, e em conjunto com uma equação de segunda ordem. Então, na verdade, essa daqui de cima vem do traço da equação de campo, e essa de baixo vem do termo da equação 00, né, que associa aqui o potencial. E aí a gente pode resolver esse conjunto, considerando uma massa pontual na origem, então a gente coloca aqui como fonte uma massa pontual na origem, e aí exige que no infinito a solução é plana, então exige que as soluções sejam assintoticamente planas. Aí das 6 soluções que a gente teria desse conjunto aqui de equações lineares, 3 delas desaparecem e sobram as outras 3 soluções. E essas 3 soluções, as constantes, elas são ajustadas com a imposição de que a densidade na origem ela é uma delta. Então a delta fixa as outras 3 condições. Então você tem aqui o primeiro termo 1, né, que é o próprio termo newtoniano, e ela fixa também os valores de A mais e A menos aqui, que depende, nesse caso o A mais e A menos não depende do kappa zero, mas depende do beta zero. E aparece aqui duas exponenciais, R sobre L mais e R sobre L menos. Aqui eu ainda não entrei em considerações sobre o L mais ser real ou ser complexo. E aí justamente o que a gente faz na sequência é olhar, permitir que beta zero e kappa zero possam assumir qualquer valor real, e a gente olha como fica a estrutura dessas soluções nos diferentes intervalos. Né? Então, aqui entra a análise das soluções. Então, a gente separou em dois pedaços, né? Se a gente tem o primeiro, onde o kappa zero é maior que zero, para os intervalos de beta zero entre 0 e 3 quartos, beta zero negativo e beta zero maior do que 3 quartos, e a mesma coisa para o kappa zero menor do que zero. Para ficar mais simples essa análise, a gente definiu essas constantes A mais menos, B mais menos e C mais menos, que são constantes, na verdade, que envolvem esses termos de raiz, o 1 com sinal de mais ou menos, mas elas foram feitas de tal forma que dentro do intervalo específico, os primeiros intervalos envolvem os A's, os segundos aqui os B's e o terceiro os C's, essas quantidades são sempre quantidades reais. Tá? E aí a gente pode olhar quais são o L mais e o L menos, como é que eles se comportam dependendo dos diferentes intervalos. Então, por exemplo, para kappa zero maior que zero e o beta zero entre 0 e 3 quartos, é a única situação das 6 aqui que a gente tem, que as duas valores de L mais e L menos são quantidades reais. E aí, os termos que você tem aqui de correção são termos do tipo Yukawa. Tá? Qualquer outro caso, por exemplo, este aqui, beta zero menor do que zero, você tem uma solução real, mas você tem uma imaginária pura. A mesma coisa para o kappa zero negativo. E no caso de beta zero maior do que 3 quartos, você tem um número complexo, com parte real e parte imaginária. As partes reais são sempre positivas, que garantem a solução assintoticamente plana, mas você tem as partes imaginárias. Então, em princípio, né, olhando só por este aspecto, você pode ter que o potencial, ele permite, em princípio, a possibilidade de soluções também oscilatórias. Todas elas decaem, com pelo menos 1 sobre R, mas permite também soluções oscilatórias. Aí você pode olhar se essas soluções diferentes delas aqui, elas são estáveis quando você faz uma perturbação. E aí, se você faz uma perturbação temporal, você mostra que a única solução estável está dentro deste intervalo aqui. Então, a única configuração estável é quando você tem justamente as soluções de Yukawa, que são elas que normalmente aparecem, né? Quando você trabalha com campo fraco aqui, nesse tipo de gravitação modificada, usualmente o que a gente restringe é dizer que os termos aqui são os termos de Yukawa,
e isso, uma das razões para isso é que elas são estáveis sobre perturbações temporais. Essa intervalo aqui de beta zero, ela vai aparecer em diferentes contextos também ao longo aqui do seminário, para beta zero e para capa zero também. Tá? Então, o que a gente fez da parte de simetria esférica, campo fraco estático, foi essa análise. A segunda parte do trabalho envolve soluções esféricas de buracos negros. Aí, o método que a gente usou, a gente não enfrentou as equações de campo na força bruta, né, olhar para as equações e tentar resolver, mas a gente tentou aplicar o método de Lecherenwitz para tentar extrair informações sobre a possibilidade de soluções exteriores de buracos negros aqui. E o método, ele foi bastante usado lá atrás, década de 70, por exemplo, para mostrar a ideia de que buracos negros, né, em contextos mais simples, ele não tem cabelos, né? Então, por exemplo, o Bekenstein mostrou lá em trabalhos começo da década de 70, de 1970, 71, pegar diversos campos, modelo padrão ou extensões, e mostrou que a grande maioria deles, né, na verdade, todos que ele colocou, ele mostrava que esses campos não se propagavam para fora do horizonte. Então, se você tinha graus de liberdade, sei lá, de uma QCD e tal, ou de uma extensão, como um modelo, por exemplo, de eletromagnetismo de Broca, e você não tinha, exterior ao buraco negro, você não tinha influência desses campos. E aí ele usou um método bastante engenhoso, que é o método de Lecherenwitz, que te permite, olhando para as equações de campo, né, trabalhar com elas sem necessariamente precisar resolver essas equações. Eu vou exemplificar aqui o método num contexto mais simples de gravitação modificada, né? E no contexto de gravitação modificada, que aí você usa o método, mas isso é mais recente, já é desse século, o que o método costuma dizer, costuma procurar, dar uma resposta para se existe a possibilidade de soluções exteriores de buracos negros assintoticamente planas, além de Schwarzschild. Então, se você olhar para a equação de campo, você já vê que Schwarzschild é a solução da equação de campo, então vai ser uma solução esfericamente simétrica. A questão que a gente quer responder existe possibilidade de soluções além de Schwarzschild? Né? Então, o método, ele te diz quando a solução única é Schwarzschild, e ele te diz também quando existe essa possibilidade de soluções além. Tá? Eu vou exemplificar para o nosso caso específico, um caso particular do nosso modelo. Então, se eu pegar a equação de campo, e eu tirar o traço dela, eu obtenho este termo, e agora eu vou trabalhar com o caso particular de alfa zero e beta zero igual a zero. Então, eu fico só com esse termo aqui, né? Envolve aqui o escalar de curvatura e o box zero, então a gravitação R e R quadrado. E aí o método é o seguinte, a gente pega a equação do traço, multiplica pelo escalar de curvatura, e aí integra, usa regra de Leibniz para obter termos de superfície, para trabalhar este termo de R box R aqui, e aí faz uma integração no volume envolvendo desde o horizonte de buracos negros até o infinito. Então, quando você faz isso, você tem um termo de superfície. Esse termo de superfície, pelo fato de você estar trabalhando com buracos negros, você mostra que esse termo de superfície se anula, e aí vem a importância de trabalhar com buracos negros, a importante existência de um horizonte, para garantir que existe, na parte radial, no R indo para infinito, assintoticamente a solução é plana, né, então ela se anula, mas para o R, o menor valor possível, que é o R no horizonte, ela também se anula, justamente pelo fato de existir um horizonte, então o termo G1, ele contra a variante LC0. E aí com isso você mata os termos de superfície, e o que sobra são dois termos, um R quadrado e um termo aqui que eu já estou supondo a simetria esférica, então a derivada radial aqui com relação a R. E essa integração, ela é feita num intervalo finito. Para a gente ver isso talvez de forma mais simples, a gente pode fazer as integrações angulares, a parte temporal, e aí você tem uma parte só radial, que vai do R do horizonte até R do infinito, e como isso é igual a zero, o único jeito que isso aqui seja satisfeito é que esses termos, os integrandos aqui, eles se anulem de forma independente. Então, a gente sabe que fora do horizonte, o G1 é uma quantidade maior do que zero, então esse termo é positivo,
definido, este termo é positivo definido, então o único jeito para que isso seja nulo é que você tenha cada um deles aqui, o ezinho corresponde a fora do horizonte, né, então você está na região exterior aqui ao horizonte, esses termos sejam zero. E aí quando você substitui que o escalar de curvatura é zero na equação de campo, desse modelo R quadrado, você mostra que o HIT exterior também é zero. E se o HIT exterior também é zero, então você mostra que a solução é somente Schwarzschild. Então, isso aqui é a aplicação do método para o caso particular aqui do R quadrado, né? Então, a gente mostra que a única solução esfericamente simétrica exterior ao horizonte é uma solução do tipo Schwarzschild. Agora, vamos aplicar o método considerando a equação completa do nosso modelo aqui de gravitação. Então, segue o mesmo procedimento, multiplica por R, faz várias integrações, usa a regra de Leibniz várias vezes e faz uma integração contendo o horizonte até o infinito. Os termos de superfície desaparecem, tá? Pela mesma razão que eu comentei, e aí o que a gente chega é uma estrutura desse tipo. Então, você tem aqui 3 termos, né? Na verdade 4, os 2 primeiros aqui envolvendo, depende do alfa zero, você tem esse termo do meio envolvendo a derivada e o termo do box R quadrado. Tudo isso aqui igual a zero. E aí, a gente quer saber aqui em que situação que esses 3 termos aqui são sempre definidos positivos e que garante, então, que a única solução seria cada um destes termos se anular de forma independente. Na verdade, 3 não, são 4 aqui, né? R quadrado vezes 1, mais o termo alfa zero e mais esses outros aqui. A ideia é olhar como 4 termos. Então, a gente vê o seguinte, para que a gente tenha a solução somente de Schwarzschild, para garantir que tudo isso é definido positivo, então você precisa, aqui é uma condição necessária, né? Não o suficiente, mas a condição necessária é que este termo, o alfa zero, ele seja menor do que zero, isso garante que todo este pedaço aqui é positivo definido, o beta zero ser uma quantidade positiva, e mesmo fazendo isso, você ainda tem este termo entre parênteses, e aí, se você, como este termo é quadrático, o primeiro termo também é definido positivo aqui, então, você, para impor que esse termo é definido positivo, você precisa que a parte entre parênteses aqui seja uma quantidade positiva, e aí você chega à conclusão que o R na solução escalar de curvatura na parte exterior ao buraco negro tem que satisfazer uma condição desse tipo. Tem que ser menor do que 2 kappa zero dividido pelo módulo de alfa zero e beta zero. Essa aqui na verdade, é uma condição, né? Você pode olhar aqui, dependendo de situação, você pode ter uma situação onde este termo ainda é positivo, mas que, de tal forma que tem um sinal de menos, mas que esse parênteses aqui ainda é positivo, então existe margem para que você tenha um alfa zero negativo, dependendo do valor de R, estabelecer uma outra condição, e produziria somente soluções do tipo Schwarzschild. Tá? Mas isso aqui é condição suficiente para que garanta que eu só tenha a solução do tipo Schwarzschild. Aí eu posso inverter o argumento. Eu posso olhar... Não. Oi? Desculpa se interromper. É que tem uma pergunta no chat, e eu acho que talvez seja um bom momento para fazê-la. Eu não sei se o Satish quer abrir o microfone para perguntar, ou se eu leio a pergunta. Satish, o que você prefere? Bom, então, acho que eu vou ler a pergunta. Ele diz o seguinte: em outras palavras, você está se perguntando se o teorema de Birkhoff é válido com termos de ordem superior? Essa foi a pergunta que ele fez. Essa pergunta veio um pouquinho antes dessa sua explicação, mas... Dessa parte. Uhum. Isso, pode ser, sim, exatamente. Eu estou olhando justamente se eu tenho soluções, se as soluções exteriores são únicas e se ela é Schwarzschild, eu posso interpretar assim, se o teorema de Birkhoff ele é válido. Isso. Ok, obrigado. Ok, bom, vou continuar aqui. Tá legal. Bom, então voltando, a gente pode inverter o argumento e ver que tipo de condição é necessário que eu tenha
para que exista a possibilidade de soluções além de Schwarzschild. Então, olhando para esse contexto aqui, eu vou continuar mantendo o alfa zero menor do que zero e o beta zero maior do que zero. Mas se eu quero, nesse contexto, mantendo essas duas primeiras condições sendo verdadeiras, e eu quero ter a possibilidade de soluções além de Schwarzschild, então eu preciso violar essa terceira condição aqui. E aí, o que eu preciso, então, é que o escalar de curvatura, em algum ponto na região exterior ao horizonte, seja maior do que essa razão envolvendo as constantes do meu modelo. E aí, para a gente saber que tipo de buraco negro que a gente está falando, a gente precisa estabelecer um pouquinho valores aqui, ou pelo menos ideias de valores, ordens de grandeza do kappa zero e do alfa zero e do beta zero. Então, talvez o jeito mais simples é você atribuir que esses termos de ordem superior, eles têm influência ali na escala de Planck. Então, se eles têm influência na escala de Planck, então o termo kappa zero, que é o termo de massa ao quadrado, vai ser da ordem da massa de Planck ao quadrado. O termo beta zero, a gente viu que ele tem uma restrição por estabilidade de campo fraco entre 0 e 3/4. Então, vamos assumir aqui o beta zero da ordem de 1. E como o termo alfa zero é um termo de correção de segunda ordem, junto com o termo envolvendo o beta zero, então é um R cubo e um R box R, então eu vou assumir também que o alfa zero é da mesma ordem de beta zero. Então, são mais suposições aqui. Então, se eu assumo esses valores aqui, então eu vejo que para existir a possibilidade de ter soluções além de Schwarzschild neste contexto, eu vou ter necessariamente que o escalar de curvatura em algum ponto da região exterior, ele tem que ser maior do que kappa zero. Isso significa uma escala de energia de 10 a 36 GeVs aqui, e aí você pode olhar isso para uma escala de comprimento. Para uma escala de comprimento, isso dá que você tem que ter, em algum ponto ali exterior ao horizonte, alguma escala menor do que 10 a menos 34. Então, na verdade, a ideia aqui é a gente estabelece como um R de horizonte, mas a ideia, assim, é razoável você imaginar que o escalar de curvatura vai ter a sua maior intensidade próximo do horizonte. Tá? Se você pensar em alguma coisa monotônica, ela teria o seu maior valor, considerando a região exterior, no horizonte. Então, essa escala de energia mínima que permitiria a existência de soluções além de Schwarzschild, estabeleceria que o R de horizonte é da ordem aqui de 10 a menos 34. Tá? Você pode fazer uma análise parecida também, um pouco menos restritiva, se você considerar o kappa zero ajustado através da inflação. Então, usa o modelo de Starobinsky fixa o kappa zero, aí você tem também extensões do modelo de Starobinsky, você tem fixa o valor de beta zero em 10 a menos 2, e você tem algo parecido, você tem um valor, uma restrição, um valor mínimo do escalar de curvatura, que pode ser colocado aqui como uma restrição para o horizonte. Isso aqui são bem estimativas, são estimativas grosseiras, tá? Estimativas que podem errar aqui por 1, 2, 3 ordens de grandeza, mas isso dá uma ideia de que se o kappa zero, esses termos de correção de ordem superior, estão ali próximos da escala de Planck ou na escala de inflação, então o horizonte desses buracos negros são extremamente pequenos. Então, existe a possibilidade de soluções além de Schwarzschild, né? Você não tem, como no caso anterior, uma estrutura única que garante que Schwarzschild é a única solução, mas nesse contexto de kappa zero, próximo aí da escala de Planck, os buracos negros permitidos são buracos negros extremamente pequenos. Tá? Então, essa é a estimativa que a gente olha aqui. Bom, com isso eu encerro esse primeiro trabalho, né, e vou passar agora para o segundo, que fala sobre ondas gravitacionais, também nesse contexto desse modelo de gravitação modificada. Esse segundo trabalho é mais recente, saiu esse ano, ele foi feito em colaboração com o Rodrigo Cusinato, professor lá na Federal de Alfenas, e com um aluno do Rodrigo, na época era um aluno de mestrado, agora está fazendo doutorado, que é o Silas Vilhena. A ideia desse trabalho é pegar a ação de ordem superior, aqui a ação que a gente olhou foi essa, não tem o termo R cubo na ação nesse trabalho específico, e foi construir todo aquele programa de estudo de ondas gravitacionais
no contexto de aproximações não relativísticas, de sistemas binários, tá? Então, a gente, na verdade, construiu a estrutura geral e depois aplicou especificamente para sistemas binários em contexto mais simples, aproximação não relativística, de órbitas circulares. A ação que a gente usa não é a ação completa, envolvendo o escalar de curvatura até segunda ordem de correção, não tem o termo R cubo, mas uma boa parte do que eu vou falar aqui vale também para a parte de inclusão do R cubo, porque como eu vou a parte da linearização das equações e das soluções, como o termo R cubo contribui com termos quadráticos na equação de campo, então esse termo não aparece na parte linearizada. A parte que ele deveria aparecer e que aí não vai estar presente é quando você falar da energia carregada por essa onda, do pseudo-tensor de energia-momento da gravitação, aí sim você teria uma contribuição do R cubo, e como a gente não está partindo dele aqui, então ele não vai aparecer. Ok? Então vamos falar aqui um pouquinho então das ondas gravitacionais aqui para este modelo. Então a primeira coisa é trabalhar com a decomposição na métrica na aproximação de campo fraco, então gravitação linearizada, né? Então a gente usa a decomposição usual, métrica, decompõe aqui numa parte de Minkowski, mais um termo perturbado que é pequeno, escreve em termos do tensor de traço reverso, e aí decompõe o tensor de traço reverso em termos de três quantidades. Uma parte H-til, aqui, que é uma parte de spin 2, isso aqui vai se comportar como um termo de relatividade geral, então vai ser um termo de spin 2 sem massa, e dois termos escalares, que eu chamei aqui de φ- e de φ+. Tá? Se eu fizer beta zero e ainda zero, a gente vê que esse termo desaparece, então o termo do φ+, essencialmente carrega a informação do termo de R box R, e o termo φ- carrega a informação do R quadrado. Na verdade, existe uma mistura quando tem os dois, mas a grosso modo, o que você tem é isso. Aí as equações de campo linearizadas, né? Então, escolhe aqui o gauge de Lorentz para o H-til, então, para o seu H, o tensor de traço reverso, ou para o H-mini, o gauge não é o gauge de Lorentz, né? Vai envolver uma combinação desse pedaço com o escalar de curvatura. E aí, com isso, com o gauge de Lorentz, eu chego aqui na equação usual que a gente tem para o caso de spin 2 sem massa. E, além disso, a gente tem dois termos extras, duas equações extras, que são equações linearizadas aqui da parte escalar. Um para o φ-, que a fonte é o traço do tensor energia-momento, e outra para o φ+, cuja fonte é o próprio φ-. E as massas aqui, são duas equações tipo Klein-Gordon, né? As massas são dadas por essa expressão, e aqui a gente pode olhar, é bem direto, ver que as massas ao quadrado só vão ser quantidades reais se você tiver que o kappa zero é positivo, for positivo, o beta zero ser uma quantidade positiva e ele ser menor do que 3/4. Então, aquela condição de estabilidade do potencial estático, ela se reflete aqui nesse caso em você evitar instabilidades do tipo tachyons, né? Então, você tem as massas aqui, massas reais. Bom, uma vez que você tem as equações linearizadas, a gente pode olhar para soluções formais. Antes de falar das soluções formais, só um ponto importante é que, apesar de você ter dois termos escalares, aqui dois campos escalares, eles constituem apenas um grau de liberdade extra. O que você fez foi decompor esse grau de liberdade extra numa estrutura de solução de duas equações, né? Você resolve a primeira dada uma fonte do traço tensor energia-momento, e aí depois usa essa solução como fonte para determinar o φ+. Bom, agora sim, né, a solução formal. Então você tem, esse aqui é o termo padrão de spin 2 sem massa, tem a maioria dos livros textos, a gente tem que trabalhar com os gravitacionais aparece a solução, e aqui você tem a solução para a parte escalar. É uma solução um pouco mais complicada, você tem um pedaço aqui que envolve, estilo o termo da relatividade geral, então, só que a fonte é o traço, o tensor de energia-momento, mas você tem um termo a mais aqui, que envolve uma função de Bess, você tem uma integração aqui numa variável, associada a uma variável do tipo tempo, que você não consegue fazer de forma explícita, né, utilizando aí a função de Green, então você só vai conseguir resolver essa integral uma vez que você especifica quem que é a sua fonte de gravitação. E para o caso do φ+, a solução formal também tem essa cara, desde que eu substitua, no caso do traço tensor energia-momento, eu substituo pelo φ- aqui. Isso gera um problema
quando a gente vai analisar explicitamente algum modelo específico. Porque no caso mais simples, quando a gente vai trabalhar com um sistema, por exemplo, binário, a gente considera massas pontuais. E aí, tanto o TMNI quanto o traço, aparece deltas aqui, e aí você consegue integrar, principalmente esse segundo termo aqui, de forma simples. Agora, quando você resolve, o φ-, ele não é uma delta, ele se espalha por todo o espaço. E uma vez que ele se espalha por todo o espaço, quando ele entra como fonte para o φ+ aqui, então isso gera problemas de divergência nas integrais, elas precisam ser regularizadas, isso gera uma série de complicações. E a gente evitou essas complicações simplificando ainda mais a análise e supondo que a correção vindo do termo φ+, então vindo do termo lá R box R, é uma pequena correção da parte do R mais R quadrado. Então, a gente faz isso supondo que o beta zero é bem menor do que 1, e aí, nesse caso, a gente pode olhar para as próprias equações diferenciais, e aí, manipulando as equações, a gente consegue ver que o φ+ é dado em termos do φ-, e correções aqui lineares em beta zero, então tem uma correção que depende do φ- e uma outra correção aqui que depende do traço, do tensor de energia-momento. Tá? Então, na verdade, como você já tem um beta zero aqui, se tomar o beta zero muito pequeno, o primeiro termo de correção já tem um termo de beta zero, então você já vai ter o seu φ+, aqui vai ser, na métrica, né, já vai ter um beta zero, esses termos aqui já são quadráticos aqui. Tá? Mas na estrutura dos φ's, eles são lineares em beta zero. Bom, a gente pode fazer expansão multipolar, eu vou passar mais rápido aqui, essas coisas mais técnicas e tal. A parte de spin 2 é bem conhecida, então não vou nem colocar, mas a parte de spin 0, a gente pode fazer a expansão multipolar do φ-, parte monopolo, dipolo, quadrupolo, define aqui os momentos de massa envolvendo o traço, tensor energia-momento, de monopolo, dipolo e quadrupolo, e o que a gente percebe aqui é que, em princípio, o modo escalar, ele pode ser excitado contribuições de radiação já de monopolo e também contribuições de dipolo. Então, é diferente do caso de spin 2, que a primeira contribuição é necessariamente de quadrupolo. Tá? Então, claro que isso depende do sistema que a gente vai tá trabalhando, mas, em princípio, é possível você ter, nas situações mais simples, modos de monopolo e dipolo. Bom, agora vamos particularizar, até o slide anterior era a estrutura geral do modelo. Agora a gente particularizar para um sistema binário. Então, para o sistema binário, eu defino quem que é o meu tensor energia-momento, quem que é o traço do tensor energia-momento, e aí, tendo o traço, a gente vai supor uma dinâmica não relativística para esse meu sistema binário. Ela é não relativística, mas não necessariamente é Newton, porque a gravitação é modificada. Nós vamos supor massas pontuais, e vamos supor também que a solução, dentro de uma certa aproximação, permite a solução de órbitas circulares. Isso te dá aqui a órbita, né, a trajetória aqui do meu sistema, vai ter um R fixo, que eu vou chamar de R grande aqui, e uma frequência angular, ômega-s, que é a frequência desse meu sistema. Então, esse aqui é o caso mais simples que a gente pode olhar desse sistema binário no contexto de ondas gravitacionais. Neste contexto aqui, eu posso calcular os momentos de massa. Eu uso a estrutura padrão, eu vou para o referencial do centro de massa, então vai ter uma coordenada de centro de massa, uma coordenada relativa, não o referencial do centro de massa, a coordenada do centro de massa é nula, e aí você calcula os momentos de massa. E a gente vê o seguinte, o momento de massa de monopolo é esse mzinho, que é a soma das duas massas das binárias, e é constante. O momento de massa da parte de dipolo é nulo, e o primeiro momento de massa não nulo, que tem uma dependência temporal, é o momento de massa de quadrupolo, da parte escalar. O x0 aqui é a coordenada relativa das duas partículas pontuais aqui do meu sistema binário, a massa reduzida. Então, a gente vê, na verdade, que tanto a parte de monopolo quanto a de dipolo, elas não contribuem para a radiação, nesse caso mais simples aqui que a gente está abordando. Isso já era esperado, porque o fato de você ter não contribuição de monopolo, isso reflete basicamente que na dinâmica não relativística você tem conservação de massa. E o fato de você também não ter uma contribuição de dipolo, isso reflete na conservação do momento linear. Então, no referencial do centro de massa, você tem conservação, né, do momento linear, de modo geral, e no referencial do centro de massa, isso explicitamente nulo. Então, para esse caso particular de sistemas binários, dentro dessas aproximações,
a contribuição escalar também vai ser uma contribuição só de quadrupolo. E aí eu substituo essas contribuições lá nas equações e resolvo as equações, tanto da parte de spin 2 quanto da parte de spin 0. A parte de spin 2 aqui é bem conhecida na literatura, são os dois modos de polarização transverso, o H mais e o H vezes, dado aqui por essas duas equações. E aí você tem as soluções do modo de spin 0. Esses sim são a novidade, né? Então, dá um certo trabalho de conta e tal, mas uma vez que você resolve, você consegue resolver explicitamente para este caso particular aqui as equações, e você obtém que um modo de spin 0, ele acaba tendo uma separação, ele tem duas estruturas aqui que depende de uma relação envolvendo a frequência angular do seu sistema e a massa M-, que corresponde, na verdade, aos parâmetros da sua teoria. Então, se você tiver uma situação onde a frequência ela é menor do que a massa M-, M- vai depender do kappa 0 e do beta 0, então você vai ter uma situação em que não existe uma propagação de onda, existe um decaimento exponencial aqui na parte radial e uma parte oscilatória no tempo. Já se a frequência ela é maior do que M-C, aí sim você tem a onda, o sistema começa a emitir onda gravitacional com um modo escalar. Tá? Então, queria falar um pouquinho aqui das características, né, dessa parte escalar. Então, a primeira eu já falei, foi esse regime de amortecimento, então você não tem um regime de emissão de onda gravitacional única. Se você imagina o sistema binário, ele está perdendo energia conforme, perdendo energia via ondas gravitacionais, então o raio vai diminuindo e o ômega vai aumentando, né? Então, para um M- fixo, você tem a situação que o ômega vai aumentando, e em algum momento, se você estava num regime de damping, essa razão aqui, essa razão de baixo aqui, que era o ômega S, se torna maior do que o M-C, e aí você sai do regime de damping e vai para o regime oscilatório. Claro que a gente está num caso hipotético de massas pontuais, então no caso de massas pontuais isso sempre vai acontecer, que a frequência diverte. No caso realista você tem uma frequência limite, então isso pode nunca vir a acontecer, isso depende basicamente dos parâmetros do seu modelo. Então, tem a ver com o regime de amortecimento. Mas essa onda escalar aqui, esse modo escalar, ele tem outras propriedades interessantes também. Existe uma polarização longitudinal associada a ele, se você olhar lá na decomposição da métrica, você tem o termo eta-mini multiplicado pelo φ, se você pensar numa onda propagando na direção z, aparece essa polarização longitudinal. Ele tem a velocidade de propagação, que é a velocidade de grupo aqui, ela é menor do que a velocidade da luz, então essa onda aqui, pensando agora na parte de propagação, nessa solução de baixo aqui, essa modo escalar, ele se propaga com uma velocidade menor do que a onda de spin 2, e aí, então você tem o objeto emitindo modo de spin 2, emitindo modo escalar, e se você olha do ponto de vista do detector, no detector a onda escalar ela leva mais tempo para chegar, então se você inverte o argumento e pensa num instante de detecção, o que você está olhando é que a onda escalar foi emitida numa fase anterior do sistema binário, onde a frequência era diferente da frequência de H. Então você tem também uma mudança de frequência, e isso gera, se você combina agora as ondas do φ- e do H, isso gera fenômenos de dispersão. Tá? Você já tem aqui dependência da velocidade com ômega S, quando você combina os dois, você tem fenômenos de dispersão aí, associados a essas duas ondas. Então acaba tendo uma fenomenologia bastante rica aqui. Essa é a estrutura das ondas para o sistema binário. Está um pouco em cima aqui, eu vou passar um pouco mais rápido nessas últimas partes. Bom, eu estou interessado em olhar a perda de energia desse sistema binário, então eu posso calcular a potência irradiada. Então eu calculo o tensor energia-momento da gravitação. Aqui ele tem um termo de gravidade geral, tem um termo da parte escalar, do φ-. Lembra que o φ+, eu escrevo em termos de φ-, então a dependência da parte do φ+ está dentro aqui do beta 0 e dentro deste termo aqui. Isso tudo válido para beta 0 menor do que 0. Os brackets correspondem a médias espaço-temporais, envolvendo vários períodos, né, espaço de tempo. E aí, quando você tira essas médias, você mostra que este termo aqui se anula. Então, eu fico só com o termo de gravidade geral e mais um termo extra dos φs. Aí, a partir desse tensor energia-momento, a gente pode calcular a potência irradiada por ângulo sólido e a potência irradiada total. E aí, a potência irradiada total
descrita aqui embaixo, né, ela tem o termo 1 multiplicado por esse coeficiente, que é o termo da relatividade geral, vem desse pedaço, e tem um termo de correção, que vem justamente da parte de emissão escalar. A função θ de Heaviside aqui, ela leva em conta justamente a situação em que você pode estar no regime oscilatório ou no regime de damping da parte escalar. Então, se eu estiver no regime de damping, claro, eu só tenho perda de energia a partir das ondas de spin 2, única e exclusivamente relatividade geral. E um ponto, acho que é importante chamar a atenção, é que você tem esse fator 1 sobre 18. Então, mesmo na situação onde você tem um regime oscilatório para a parte escalar, então você tem perda de energia também através do modo escalar, mas essa perda de energia é por volta de 1 sobre 18 aqui, então, em ordem de grandeza, 5% da parte de relatividade geral, né? Então, ainda ela perde pouca energia por esse modo escalar. E aí, no final, a gente pode juntar essas informações, então, a potência irradiada, junto com as características do sistema binário, da dinâmica, e olhar para uma binária de pulsares. Então, eu vou agora restringir ainda mais, vou considerar que eu estou trabalhando com duas estrelas de nêutron, pulsares, dentro das aproximações não relativísticas, órbitas circulares, as outras que a gente já descreveu anteriormente. Como eu estou falando de pulsares, né, não são buracos negros, não tem horizontes, então o potencial não relativístico não é o potencial, não é uma solução que seria uma solução de campo fraco de Schwarzschild, mas necessariamente vai incluir termos extras, vai incluir os dois termos aqui das exponenciais, restringindo a massas por serem quantidades positivas, quantidades reais, e isso te dá soluções do tipo Yukawa. Então, você tem aqui o potencial modificado. E este potencial modificado, mesmo no contexto de órbitas circulares, você tem uma modificação na lei de Kepler. Então, essa aqui seria a lei de Kepler modificada na aproximação de órbitas circulares, e você vai precisar dessa lei de Kepler para poder trabalhar com as equações, com a equação de balanço, né, que mede o quanto que esse sistema perde de energia. Então, eu vou olhar para o caso particular fazendo beta zero igual a zero. A gente já estava numa situação em que o beta zero eram pequenas correções do modo R mais R quadrado, né, da parte escalar, eram pequenas correções, e aqui, por simplicidade, eu vou olhar só para o caso beta zero igual a zero. Então, nesse caso, a gente monta a equação de balanço, potência menos aqui a perda de energia orbital, e com isso consegue chegar numa equação que relaciona a variação do período, esse aqui é o período orbital, com relação aos parâmetros aqui do seu sistema binário. Então, você tem o próprio período do sistema binário, você tem a massa de Chirp. Massa de Chirp é uma combinação das duas massas, né? É bem usado em ondas gravitacionais, das massas do sistema. A gente introduziu aqui à mão o termo de excentricidade, todos os cálculos foram feitos supondo órbita circular. Mas a gente sabe que para você olhar de fato a perda de energia, para você fazer uma comparação minimamente realista, você precisa levar em conta a excentricidade. Os sistemas binários, em geral de pulsares, têm uma excentricidade relativamente alta. E a gente incluiu aqui de uma forma pouco rigorosa, incluiu à mão aqui a parte de excentricidade como esse fator multiplicativo, e a hipótese, basicamente, para incluir desse jeito, é que a excentricidade, a gravitação modificada afeta pouco a excentricidade. Isso tem que entrar aqui mais com uma ideia de hipótese. E o termo G delta é o termo extra que vem da gravitação modificada. Então, ele tem essa forma, né, e o delta envolve o capa zero, né, o raiz de capa zero, e o raio da órbita que a gente está trabalhando. A gente vê que os termos aqui têm esses exponenciais de menos delta, e quando você vai para um valor de capa zero muito pequeno, ou um R muito grande, que o delta é muito pequeno, esse G de delta tende a 1, e você recupera aqui o resultado de relatividade geral. E aí, de posse de tudo isso, a gente pode comparar, por exemplo, com um sistema binário do tipo que você mede, né, a perda de energia. A gente usou a binária de Hughes-Taylor, que eu acho que é o mais conhecido, e o resultado que a gente obtém, quando compara o nosso modelo com as previsões observacionais, são essas aqui, né? Então, você tem uma previsão aqui do melhor ajuste. Essa região em azul, que corresponde às curvas azuis aqui em cima e embaixo,
corresponde a uma região de 3 sigmas envolvendo a variação do período orbital. E a curva preta representa justamente como varia a variação desse período orbital com relação ao parâmetro delta. A gente vê que conforme o delta é muito grande, se g de delta é próximo de 1, basicamente, você não tem mudanças com relação à realidade geral. Mas conforme o delta vai diminuindo, existe, por exemplo, um valor limite aqui, que é o valor onde você deixa de satisfazer, de ter as observações aqui em 3 sigmas. Dá para calcular fácil, né? Esse valor de delta é um valor de 8,3. Então, para você ter consistência deste modelo com as observações, por exemplo, de Russell-Taylor, você precisa que o delta seja maior do que 8,3. E aí, se o delta é maior do que 8,3, você pode estabelecer um vínculo para capa zero. Esse vínculo depende do raio. A gente está falando de um sistema que é elíptico, então, na verdade, ele não tem um raio único. Mas se você usa tanto o semi-eixo maior como o semi-eixo menor, você vai obter uma restrição que o capa 0 a menos 1 é menor da ordem, né, ordem de grandeza aqui, de 10 a 16 metros quadrados. Então, esse aqui é um vínculo que você obtém específico olhando para ondas gravitacionais para este modelo. Bom, Léo, desculpa eu te interromper. Tem uma pergunta no chat do professor Petrov. Albert, você quer abrir o microfone para fazer sua pergunta? Pergunta é assim, você mencionou a lei de Kepler. Tenho pergunta, se é para essa lei de Kepler como exponenciais, que 1 sobre E mais termo 1 sobre E vezes exponenciais, podem existir órbitas estáveis? Podem existir órbitas estáveis? Desculpa, Petrov, eu não entendi a pergunta. Pode repetir de novo? Se é para a lei de Kepler que você mostrou, que é com potencial 1 sobre L mais 1 sobre L vezes exponencial, podem existir órbitas estáveis? Olha, a gente não olhou para isso, mas a minha resposta seria que não, pelo seminário da semana passada, né? Você órbitas estáveis aqui, deixa eu melhorar. Órbitas estáveis, sim, mas eu estou pensando em órbitas fechadas. Sim, fechadas. Então, pensando em órbitas fechadas, eu acredito que não. Tá? Pelo fato de você ter termos lá do potencial a este aqui, né, você tem termos do tipo Yukawa, então mesmo que você considere, por exemplo, a massa uma quantidade pequena e você expandir esses exponenciais, você vai ter um primeiro termo de correção que é linear, e R, você tem um sobre R. Então, eu acho que essas órbitas, elas não fecham. Então, eu imagino, a gente não olhou isso nesse trabalho, mas imagino que você vai ter sempre precessão quando você inclui termos desse tipo aqui para esse potencial. Muito bem, muito bem. Bom, essa parte, então, que eu ia apresentar também agora de ondas gravitacionais, e aí eu passo agora para as considerações finais, né? Para já encerrar, já é mais de meio-dia. Então, bom, rapidamente aqui, né? A ideia de estudar esses modelos, né, de gravitação modificada, em particular esse envolvendo escalar de curvatura, aplicações, é você estudar propriedades, né, características, a consistência teórica é algo importante. Então, mesmo que você tenha determinadas aplicações, você obtenha vínculos observacionais que sejam, talvez, pouco competitivos, tal, mas mesmo nesse caso, vale a pena estudar os modelos no contexto de você olhar para se você tem consistência teórica, né? Então, a gente viu isso por causa do potencial, potencial de campo fraco, enfim, em outros casos aqui também. E tem, claro, vinculação de parâmetros aqui. Aí a vinculação de parâmetros depende muito do seu sistema, para saber se você tem um vínculo bom ou não. E aí eu queria falar, já para finalizar, já que eu coloquei lá no seminário, que ia falar um pouquinho de inflação, eu queria só falar rapidamente como entra alguns resultados deste tipo de modelo no contexto inflacionário, então onde pode aparecer resultados interessantes. Então, o contexto inflacionário, ele entra muito aqui quando você olha esse modelo como uma correção à inflação de Starobinsky. Então, você tem aqui o R e o R quadrado, né, que é a inflação, esse aqui te permite construir um modelo inflacionário bem conhecido, que é a inflação de Starobinsky, e que funciona muito bem, né? Atualmente, ele é um modelo bastante simples e que, observacionalmente, satisfaz de forma muito, muito precisa as observações que a gente tem hoje da radiação de fundo. E aí a gente pode se perguntar
se esses termos aqui extras, como é que eles contribuem para o modelo de Starobinsky, que tipo de informações que você pode ter a mais aí, como se a inflação ela continua válida ou se ela se perde um pouco. Então, tem bastante coisa a se analisar, mas acho que alguns pontos que eu queria chamar a atenção primeiro, é o seguinte, quando você inclui este termo do R-box-R, inclui um termo beta zero, e você olha para o contexto inflacionário do background, você quer que a inflação ela ocorra, claro, e você quer também que ela termine no universo quente. Então você tem que ter o término da inflação consistente, a chamada saída elegante. E nesse contexto, isso só ocorre se o beta zero está exatamente dentro do intervalo de 0 a 3/4. Então, o mesmo intervalo que garante lá a estabilidade do potencial, as massas positivas, também é um intervalo que, no contexto inflacionário, garante o término da inflação. Então, esse é um ponto interessante. Então, nesse trabalho, a gente aborda um dos aspectos que aborda esse vínculo aqui. A inclusão deste termo aqui, R-cubo, ele afeta as condições iniciais. Então, quando você pensa o modelo de Starobinsky, ele faz parte daquela classe de modelos de inflação caótica, onde, basicamente, você tem uma grande quantidade de condições iniciais, praticamente qualquer condição inicial, te leva a um regime, a uma região atratora que corresponde a um regime inflacionário. Quando você inclui um termo desse tipo, aqui, o que acontece é que essas condições iniciais são restritas e você perde essa ideia de inflação caótica. Inclusive, se o alfa zero aumentar muito aqui, você pode ter situações onde é extremamente complicado você gerar um regime inflacionário com um número de defaults suficientemente grande. Então, ele também tem influência no número de defaults, né? E, claro, essas duas análises aqui são puramente do background. Mas você pode também trabalhar com perturbações, e aí se você faz perturbações no modelo desse tipo, aí você pode comparar com observações particular da radiação de fundo, né? E estabelecer vínculos, tanto para o alfa zero e beta zero. O meu aluno de doutorado, o Gesiel, ele está terminando um trabalho com isso, ele está terminando o doutorado comigo, e a gente tem alguns vínculos já, não é um trabalho terminado, envolvendo alfa zero e beta zero. Basicamente, o que a gente tem obtido é que o beta zero tem que ser algo menor do que 10 a menos 2, mais perto de 10 a menos 3, e o alfa zero menor do que 10 a menos 4, para que você consiga satisfazer os vínculos da radiação de fundo. Bom, gente, é isso. Acho que eu me estendi mais do que devia, então eu paro por aqui e agradeço aí a atenção de todos. Obrigado, Léo, por esse excelente seminário, bem claro, bem didático. Eu quero convidar a todos para abrirem seus microfones, para a gente agradecer ao Léo por essa exposição. Então, agora a gente tem tempo para discussão. Se alguém tiver alguma pergunta, basta levantar a mão virtual ou mandar uma mensagem. Eu vejo que o Felipe Faria, o professor Felipe Faria levantou a mão. Felipe, pode abrir o microfone e fazer a sua pergunta. Felipe, não sei se... você quer digitar então a pergunta? Tá. Então, enquanto o Felipe digita, se alguém tiver alguma pergunta por áudio, pode levantar a mão para... Felipe, eu escutei um ruído saindo aí do seu microfone. Dá para ouvir agora? Não? Agora sim. Uhum. Alô? Não. Sim. Uhum. Dá para ouvir? Sim. Dá para ouvir, Felipe. Está um pouquinho baixo, mas dá para ouvir. Eu queria perguntar sobre esses parâmetros beta, entre 0 e 3, os valores, né, entre 0 e 3,4, 3/4, né, se o potencial da teoria ele é finito na origem, se ele não tem singularidade. Porque tem uma relação com a renormalizabilidade da teoria, né? Vocês sabem se para esse intervalo o potencial é finito na origem? Nesse caso, não,
porque a gente não tem o termo do hit-hit, né? Então, tem um trabalho, acho que tem o Shapiro, o Ascioli, tem mais dois autores agora, eu não lembro, acho que em 2016, eles olham para a gravitação envolvendo o R quadrado, o hit-hit, que a gente sabe que é finito na origem, e olha também para o termo R box R e o hit box hit. Tá? Se você olha para essa estrutura, mais completo do que a nossa, incluindo esses termos do hit, né, você mostra que o potencial, aí nesse caso, ele é finito na origem. Então, mas o nosso aqui, como não tem o termo, nem o hit-hit para fazer o par com R quadrado e nem o hit box hit para fazer o par com R box R, então ele diverge na origem. Tá? Então, esse modelo não é renormalizado, né? Ele não tem isso, não é. Não é porque justamente você não tem o termo do hit-hit, você não tem ele sendo renormalizável. A ideia, como são trabalhos de aplicações, né, então a gente olha para um setor específico, considerando uma hipótese de que os termos para essas aplicações específicas, tanto o hit-hit quanto o hit-box-hit, eles seriam, por exemplo, desprezíveis, né, seria um jeito de você olhar o modelo. Mas, em princípio, para uma teoria mais completa, eles têm que estar presentes, sim, tá? Para praticamente todas as aplicações. Ok, obrigado. Então, obrigado, Felipe, pela pergunta e Léo pelas respostas. Mais perguntas? Bom, o Satish mandou aqui uma mensagem de parabenização ao Léo, também falando do GraveBR, que vão fazer 2 anos de GraveBR, e já está deixando Feliz Natal e Feliz Ano Novo para todo mundo. Então, Feliz Natal e Feliz Ano Novo, Satish. Então, eu vou aproveitar... o Rodrigo Cusinato levantou a mão. Rodrigo, pode abrir o seu microfone. Obrigado, Antônio. Obrigado, Léo, pelo seminário. Minha pergunta, ela diz respeito àquela parte de buracos negros. Quando você estava construindo o potencial, Léo, você fez a hipótese de que a densidade era um delta na origem para poder terminar a construção da sua solução. Eu queria saber se é possível relaxar essa condição e ainda assim terminar de fazer a construção do potencial. E que tipo de interesse teria isso? Por exemplo, talvez eu fique imaginando aqui no caso de você ter esses modelos sem a divergência na origem, como em conexão com a pergunta anterior. Certo. Bom, eu sei que é possível. Bom, aí você tem situações... depende aí, por exemplo, se você... Considerando o horizonte sonal. Eu vou falar um pouco sobre a situação de campo fraco, que eu conheço aqui um pouco mais, né? Na situação do tipo, quando você tem horizonte, aí você pode ter... Para resolver as equações ali do jeito que foi feito, você precisa de simetria esférica, né? Então, quando você tem horizontes, você mostra que, por exemplo, no caso só do R mais R quadrado, que a única solução é Schwarzschild, né? Então vale o termo de Birkhoff, né? Mas quando você não tem horizontes, você não conhece uma solução analítica, eu acho que não tem, mas você pode, por exemplo, olhar uma solução analítica do ponto de vista de campo fraco. E aí você pode ter situações, sim, de campo fraco que você consegue resolver pensando não numa massa pontual, mas numa esfera com raio finito, né? E aí você tem essa esfera com raio finito, então aí a solução não é mais aquele potencial modificado, que tem o termo 1 sobre R mais os termos de Yukawa. Você tem uma correção, eu não lembro agora exatamente como é que é essa forma, essa correção, mas tem trabalhos aí que fazem isso, e o potencial muda, tá? E mesmo no limite de campo fraco. Agora, se você se afastar muito, você vê que essa correção, ela diminui bastante, de tal forma que a aproximação de massa pontual, equivalente a uma delta na origem, ela é uma ótima aproximação. Tá? Não sei se eu respondi toda a sua pergunta, eu fui mais para a parte de campo fraco, mas...
Não, eu estou satisfeito com a resposta. Obrigado. Obrigado, Rodrigo, pela pergunta e ao Léo pelo esclarecimento. Alguém tem mais pergunta? Bom, eu vou, então, aproveitar para fazer uma pergunta com relação tem a ver com a pergunta do Felipe, né? Sobre a questão de você trabalhar com ações que são dependentes do escalar de Hit e suas derivadas. Existe alguma literatura já sobre soluções de buracos negros em gravitação quadrática, né, que você inclui o tensor de Hit ao quadrado, e do ponto de vista de efeitos quânticos, né, esses termos eles são naturais de serem incluídos pela questão da renormalizabilidade e tudo mais. Esse programa que você está, vamos dizer assim, levando adiante, né, que é de incluir termos de derivada superior e analisar as consequências astrofísicas e cosmológicas, qual seria, bom, a primeira parte da pergunta é qual seria a dificuldade técnica de você envolver termos com estruturas tensoriais mais complicadas, ou seja, envolver os tensores de Hit. E a outra pergunta que é a seguinte, dentro do que você obteve com relação a buracos negros, se você também chegou a olhar para soluções em que você tem carga elétrica ou rotação, ou seja, soluções um pouco mais gerais. E assim, existe uma certa discussão sobre esse tipo de solução também em gravitação quadrática. Então, seria interessante, vamos dizer, comparar o que você encontra nesse tipo de modelo que você vem trabalhando com esses resultados de gravitação quadrática. Bom, acabei estendendo demais minha pergunta, mas é mais para você comentar um pouquinho sobre a estrutura tensorial. Bom, vou começar pelo final. A gente não olhou, a gente olhou só realmente a partir do vácuo, né? Eu acho que seria interessante, sim, do ponto de vista formal, olhar justamente o acoplamento com a parte da elerodinâmica, para ver se você colocar a elerodinâmica no contexto de uma gravitação modificada, você mantém o que você tem de soluções exteriores, quer dizer, por exemplo, pensar numa generalização sei lá, da elerodinâmica que envolve Proca, onde você tem um parâmetro de massa ali, que você pode fazer I a zero e recuperar o eletromagnetismo de Maxwell. Então, seria interessante ver, por exemplo, se dentro do contexto de gravitação, dessas gravitações modificadas, se você teria o no hair, aí, o não cabelo da parte de Proca, por exemplo, também continuando sendo válido. Eu não conheço trabalhos que usam esses dois contextos, né? Envolve a eletrodinâmica, ainda mais a eletrodinâmica modificada, no contexto também da gravitação modificada, que explora soluções exteriores. Tá? Eu conheço só, ou você modifica a eletrodinâmica, buracos negros usuais, relatividade geral, ou modifica a gravitação. Então, eu não sei dizer. De fato, esse primeiro trabalho nosso, a motivação veio desses trabalhos que está citando, de 2015, 2016, Perskin, Lu, Pope, Stelli, né, que eles olham para a gravitação Einstein-Hilbert, R quadrado e Hit, e mostra que existem soluções além de Schwarzschild, e depois deste trabalho, feito uma sequência de alguns outros trabalhos que mostram, não só existe a solução, eles fizeram uma análise numérica aí nesses primeiros, semi-numérica, semi-numérica, semi-analítica, e depois se mostra alguns trabalhos complicados do ponto de vista de cálculo, que existe de fato essas soluções e como são a forma analítica. Agora, a primeira pergunta, falando da inclusão do termo do Hit. Eu acho importante, né, quer dizer, para você ter uma maior consistência e um maior apelo também de motivação, é importante sim incluir os termos tanto o Hit em primeira ordem de correção, como o termo box hit como segunda ordem. Então, acho que isso é essencial para você ter modelos bem melhor motivados. Eu tenho começado mais recentemente estou começando a olhar para o Hit. Você já tem alguns trabalhos estabelecidos, então tem a parte de buracos negros, como a gente já comentei agora.
você tem de ondas gravitacionais, você tem alguma coisa, mas o que a gente tem visto na literatura, eu tenho um aluno de mestrado que está mexendo justamente com um modelo de onda gravitacional nesses moldes que eu mostrei aqui, mas envolvendo o R² e o HIT-HIT. E o que a gente achou até agora foi coisas muito simples, quer dizer, eles apresentam a estrutura, existe uma solução, existe a parte do HIT-HIT, contribui com um modo de spin 2 massivo, mas meio que para por aí. E nós estamos fazendo uma análise bem mais detalhada. Tem muitos efeitos interessantes que aparecem quando você inclui o HIT-HIT no contexto de ondas gravitacionais. Então, por exemplo, o termo HIT-HIT, ele entra como um termo do tipo GHOST, né, do ponto de vista quântico. E, classicamente, isso se reflete no tensor energia-momento como um sinal trocado. Então, você tem o termo de relatividade geral, tensor energia-momento da gravitação, né? Se a relatividade geral contribui, por exemplo, com uma perda de energia, o termo R² com uma perda de energia, e o termo HIT-HIT seria equivalente a um sistema que está espiralando, mas ele está ganhando energia. Então, fisicamente, isso não é consistente, né? Mas aí, quando a gente olha este termo de spin 2 massivo junto com o termo sem massa, a gente vê que, na verdade, existe um processo de interferência entre as duas ondas, e aí, quando você olha os dois termos em conjunto, você consegue consistência, sim, no modelo. Então, você consegue, aí você tem um processo de interferência destrutiva entre as ondas, e aí tem todos esses efeitos que eu falei de velocidade de propagação menor, defeitos de dispersão, como é que você esperaria ver num detector hipotético um modelo desse tipo. A gente tem abordado isso, foram, na verdade, 2 alunos de mestrado, agora estou no final do 2º aluno, a gente está terminando esse trabalho envolvendo ondas gravitacionais. No contexto inflacionário, o termo HIT-HIT, ele entraria como uma correção de mesma ordem do termo de Starobinsky, né, do termo R². Então, eu também acho a motivação, para mim, a motivação principal, do ponto de vista teórico, do modelo de Starobinsky, é a questão da renormalizabilidade. Então, você precisaria ter realmente o termo do HIT-HIT lá, e você pode ver como esse termo contribui. Existem alguns trabalhos feitos já com isso, eles mostram que o termo HIT-HIT, ele dá uma contribuição, o principal é uma contribuição na parte tensorial, então as ondas gravitacionais cosmológicas, isso afeta a razão tensorial escalar, tá? Eu não vou lembrar agora dos detalhes, são trabalhos, tem Ivanov e Tokareva, de 2015 ou 16, depois tem o Salvio, que também olha para um termo desse tipo. Aí tem uma série de questões de como fica a questão de gauge, eles usam diferentes gauges, tem gauges onde você tem problemas ou não, e entra também, quando você está falando de inflação, você vai trabalhar com as observações, você vai pegar as perturbações e vai fazer a quantização. E aí você também tem que olhar do ponto de vista de perspectiva desse termo se comportar como termos do tipo GHOST. Então, esses trabalhos abordam um pouco isso, como é que você faz esse processo de quantização e como que se reflete na inflação. Pessoalmente, eu acho que ainda tem espaço para trabalhar no contexto inflacionário com o R² e o HIT-HIT, tentando esmiuçar um pouco melhor, não só a questão dos ghosts, mas a questão da dependência de gauge que você tem nessas soluções. Tá? Então, enfim, o que eu conheço da inclusão dos termos envolvendo o HIT-HIT é mais isso. Ótimo, Léo, muito obrigado por essa resposta tão detalhada. Bom, eu não vejo mais nenhuma pergunta no chat, também não vejo nenhuma mão virtual acenando, então eu acho que a gente pode encerrar o seminário e também encerrar o ano de atividades do GravBR. Então, com isso, eu peço para vocês abrirem seus microfones, para nós agradecermos mais uma vez ao Léo pela excelente apresentação. Então, obrigado, Léo. E, bom, como disse o Satish, né, Feliz Natal e Feliz Ano Novo, e até o ano que vem. Tchau, tchau. Até mais, gente. Até o ano que vem.